Meu nome é Nathalie Domiciano, eu sou designer de interiores de formação, sou especialista em design de superfícies, que às vezes quando a gente fala superfície, o que é isso, né? Eu assino coleções para algumas marcas da área de revestimento, principalmente, e lancei, né? A gente fundou a Calha, eu e o meu sócio, o Cláudio, que está ali, depois ele se apresenta. A ideia da Calha, né? Por que a gente desenvolveu essa agência? A minha formação é design de interiores, então a minha ideia foi, depois de alguns anos desenvolvendo o projeto, participando de obras e tudo mais, eu senti que era um momento de virada de chave, que eu precisava migrar para outra área, mas ainda assim me conectar com vocês criativos. Então a gente deixou aquele lado de concorrência, sabe? Eu sou mais um escritório, vocês também, para ajudar vocês a se comunicarem de uma forma mais leve, de uma maneira mais autêntica e de um jeito que não seja engessado, buscando aquela perfeição, sabe? Que às vezes a gente tem essa mania. Então é disso que a gente vai falar no talk de hoje. Um agradecimento especial aqui ao espaço, né? A gente vai fazer alguns pontinhos de conexão entre a loja e entre o que eu vou falar, só para ficar de um jeito mais prático. Primeira, qual a sua identidade? Parece que às vezes é uma pergunta meio genérica. Identidade, qual que é a minha identidade? É um pouquinho do valor que você prega, do que as pessoas percebem sobre você. Vamos falar dessa forma. Que emoção você causa? Vocês já pararam para pensar que além de desenvolver um projeto, além de resolver uma obra, um BO, que emoção que vocês realmente passam? Vocês passam alguma? Ou é só aquela satisfação de conseguir entregar o projeto e estou feliz por isso? É um questionamento a se fazer. Que sensação que você quer transmitir? Quando eu falo sensação, não são aquelas básicas do tipo, eu quero transmitir segurança, eu quero transmitir conforto. Ainda assim é um pouco básico demais, porque isso todo mundo quer, são sensações inerentes do ser humano, né? Então esse é um outro ponto que a gente tem para analisar. No que você acredita e que valores que você compartilha é um outro ponto a se considerar. Porque quando a gente fala no que você acredita, está muito mais embasado em ritual e crença do que qualquer outra coisa ligada à arquitetura em si. Por exemplo, vou citar por mim. Eu acredito que a cor é um ponto, né? Que a cor é um ponto de contato, é um ponto que conecta, é um ponto que impacta e ao mesmo tempo pode gerar algum tipo de repulsa, se você usar a combinação errada, né? Então isso é uma crença minha, é uma crença do meu estilo de projeto, é uma crença, enfim. Então vocês precisam, né? Precisam é uma palavra forte, mas assim, tentar interpretar o que vocês acreditam. E assim, pensando na vida, na filosofia, na sua religiosidade, no seu rito. Não que você vá passar a envolver religião dentro da sua profissão, mas é importante se posicionar em alguns casos, porque você conecta ou não as pessoas através disso. Por último, o que as pessoas lembram quando falam da sua marca? Vocês já pararam para pensar, assim, fulano conheceu o seu escritório e tá lá falando para o outro colega? Aquele escritório lá que... O que será que falam de vocês? Quando vocês não estão presentes? Que é a parte mais importante, né? Saber o que a pessoa fala quando você não está. E para sua marca, vale a mesma coisa. Então, esses são alguns pontos aí para vocês pensarem ao longo desse talk. E eu espero que ao final dele, algumas dessas questões estejam mais claras e mais leves para vocês também. Bom, o primeiro princípio para a criação da sua marca ou para o reposicionamento dela é você pensar que você precisa ter um universo próprio. Todo mundo tem um universo particular. Eu sou eu, você é você, e a gente tem algumas peculiaridades. O humor muda, a personalidade, às vezes a gente tem uma coisa meio enraizada, mas tem dia que a gente está mais humorado, tem dia que a gente está mais preguiçoso, tem gente que a gente está meio revoltado. A marca também tem que transparecer um pouquinho desses pontos de personalidade. Ela não pode parecer um escritório que está num ponto fixo, entre quatro paredes, e lá só acontecem os projetos e tudo é perfeito, tudo é sincronizado. Então, é necessário entender a marca como se ela fosse uma pessoa. Isso muda um pouquinho do jogo, tá? Então, aqui, nesse talk, eu vou começar a pontuar
como que você faz o seu universo de marca? Porque você tem que pensar que por trás desse universo existe uma pessoa. Você, ou às vezes você tem sócio, enfim, mas tem uma pessoa lá atrás. Então, como que a gente cria esse universo de marca? A gente colocou que existem 6 pilares principais para a construção de uma marca. Eu vou citar eles para vocês, não vai precisar memorizar nada disso, vocês vão ver que no final do talk isso vai ficar um pouquinho mais claro. Primeiro, a gente precisa ter um conceito da coisa. Tudo surge no mundo das ideias primeiro. Então, a gente precisa dessa ideia para depois evoluir. Depois do conceito, a gente precisa do manifesto. O manifesto é aquele ponto lá onde você vai colocar suas crenças, lembra? Que não é atender com qualidade. É a sua crença como marca, é o seu ritual, é no que você acredita. Depois disso, e junto disso, você vai falar dos seus valores. Que valor que você acredita? Sabe aquela coisa quando você entra num site que às vezes é meio antigo e tem missão, visão e valor? Quem nunca? Você pula aquela parte, né? Quem leu aqui missão, visão e valor na vida? Me fala. Por quê que ninguém lê? Porque é chato. E porque todo mundo fala a mesma coisa. Eu acredito na qualidade, eu acredito no bem-estar, eu sou uma empresa ética. E isso deveria ser básico. Isso não deveria ser uma qualidade de ninguém, né? Então, por isso que a gente pula, porque é chato. Quando a gente aplica manifesto junto com valores, o jogo já virou um pouquinho mais. Você já está um pouquinho mais à frente, né? Depois, a gente tem que colocar a nossa intenção sobre as coisas. Porque nada acontece se você não tem a intenção correta. Ou se você tem alguma intenção sobre isso. Então, assim, qual a sua intenção quando você faz um conteúdo? Qual a sua intenção quando você resolve o problema do seu cliente? Ah, resolveu o problema? Acho que não. Se você se formou nessa área, não é só problema que você quer resolver. Você quer transformar a pessoa de alguma forma. Depois da intenção, a gente tem 2 últimos itens, que é a sensação que você vai transmitir e a percepção das pessoas sobre isso. É muito importante que as pessoas interpretem vocês da forma como vocês gostariam, porque vai que você está fazendo um trabalho incrível e as pessoas estão te interpretando completamente o oposto, e não o oposto pelo mal, o oposto do tipo, não era assim que eu queria me apresentar, sabe? Então, isso também muda um pouquinho do jogo. E aí eu vou explicar um pouquinho desses pilares, de como vocês vão do conceito até vocês passarem uma percepção de mais valor para o cliente de vocês. Bom, aqui a gente vai falar de conceito. Vocês já pararam para pensar que, assim, aqui a gente está numa loja, existem muitos produtos, existem muitas soluções, e a gente começa a se pegar na questão do autoral. Como assim? Quando vocês estão criando, quando vocês estão buscando um produto, uma solução diferente, vocês vão começar a pensar que existem 700 mil mesas, 800 mil cadeiras, tem muito. E aí a grande indagação que eu fiz aqui é, entre tantas coisas já criadas, tantos produtos, tantos conceitos, tantos projetos, dá para ser autoral? Será que não está saturado isso? Porque eu acho que acaba sendo um dos impeditivos de a gente criar. Achar que já tem tudo pronto. E que a gente não vai mostrar muito do novo, porque tá tudo lá, tá tudo pronto. O escritório concorrente já fez alguma coisa que eu tava pensando. Ou tipo a ripa de madeira, sabe? Quem nunca usou? Eu também já usei. Mas é aquela coisa que você fala, eu também vou ser mais um que vou colocar a ripa de madeira aqui nesse living. Né? Mas tudo bem. Então a questão é, a gente ainda pode ser autoral? Aqui é exatamente essa reflexão. Existem muitas cadeiras aqui, existem muitas mesas, existem muitos revestimentos. Será que já não tem coisa demais para o chão? Será que já não tem lugar demais para sentar? Já que tem tanta cadeira, tanto produto novo? Mas a questão é que dá. Tudo depende, de novo, vou voltar lá no conceito, da intenção que você dá para o seu conceito, para o seu projeto, para o seu cliente. Então, ainda dá para criar, mesmo que sejam releituras e reinterpretações de coisas existentes. Sabe, aqui existem algumas releituras, eu já vi, já comentei aqui com o Pedro, e funciona, porque é diferente. Ainda assim, não é aquela coisa que deriva de um original, mas ainda assim ela traz um outro contexto, uma outra narrativa, aplicada a outro tempo, aplicado a outro contexto de tudo. Então, a partir disso, eu acho que é um ponto de virada para vocês pensarem também na criação. Realmente, tudo está pronto, tudo já existe, aparentemente.
Mas se vocês começarem a pensar do óbvio para o não óbvio, as coisas se transformam um pouquinho. Eu vou mostrar esse caminho, esse processo para vocês. Ainda dá para criar. Então, eu coloquei aqui alguns dos itens que a gente considera até no método Calha, vamos dizer assim, que faz as coisas acontecerem de uma maneira mais humanizada e integrada com o seu público. O primeiro é o pertencimento. Quem nunca quis fazer parte de uma comunidade? Quem nunca quis estar dentro de alguma coisa e se sentir representado? Não à toa que a gente tem time de futebol, a gente tem coisas preferidas, né? A gente está inserido em várias comunidades ao longo da vida. Então, o pertencimento é um desses pontos que simplesmente faz com que a gente interaja mais. Tanto que esse é o segundo ponto. Quando você faz o seu cliente se sentir mais pertencido, e pertencido, quando eu falo, é quando ele participa do projeto. E não só participa falando que ele gosta de azul ou que ele não suporta vermelho. É participar do projeto de uma maneira mais ativa. É participar entendendo até o que é uma prancha técnica, até o que é uma perspectiva isométrica, por exemplo. Né? É ele interagir de uma forma melhor com vocês. E a interação é outro ponto, porque aguça bastante a nossa criança interior. A gente quer sempre interagir, a gente quer sempre... Sabe aquelas coisas bobinhas, instagramáveis, aquelas instalações que tem em DW, por exemplo? Que todo mundo pira e fala, nossa, eu quero fazer uma foto aqui, nossa, eu quero... Por quê? Porque é pertencimento, né? Então as pessoas engajam com isso. Terceiro e quarto ponto, vamos dizer assim, liberdade expressiva. Fazer com que o cliente se sinta entregue, sinta que ele possa opinar no sentido de que, ai, será que eu não vou ser chato de pedir a quarta revisão? Não é exatamente a questão da revisão, é a questão de você impor limite, mas ao mesmo tempo falar, você é livre, sua escolha é livre, né? Então, liberdade importa muito. Recompensa e diversão. 2 pontos altíssimos das estruturas da criança interior. Todo mundo quer alguma recompensa, todos os dias na vida, né? O brinde, aquilo que você recebe, aquele kitzinho que está personalizado com o seu nome, tudo isso é uma forma de você se sentir recompensado. E o cliente, ele atua nessa esfera de uma maneira muito mais verdadeira quando você gera essa recompensa. Entregou o projeto, entrega alguma coisa junto. E não é aquela questão do brindezinho, da vela ou do aroma, mas pode ser também. É a questão de, em todos os momentos, em todas as etapas, você interagir e você se interar com ele. E gerar algum tipo de recompensa que não seja só o que ele contratou. Ele contratou o projeto. Então, se você entregou o projeto, você não fez muito mais do que a obrigação. É mais ou menos esse ponto que a gente coloca. E também os últimos 2, curiosidade e segurança. Claro que quem te contrata precisa se sentir seguro com isso, tanto que o processo é demorado, né? Ninguém fecha um contrato em um dia, a menos que seja por indicação e etc. E todo mundo precisa desse ato curioso, assim, de ver o processo, de entender como você faz. Por isso que é tão importante não ficar engessado e querer mostrar a perfeição. Porque senão depois ela acaba sendo cobrada de você de outras formas, né? E que não precisa disso. Aí vocês lembram que eu estava falando de manifesto. Que missão, visão e valor ninguém lê, ninguém nunca leu aqui na vida, né? Isso, na Calha, a gente chama de manifesto, que é uma palavra que talvez vocês já ouviram, talvez tenha outro nome, mas o manifesto é aquele texto de cunho poético e institucional, que talvez vocês já leram de alguma empresa, que não seja missão, visão, valor, que você conecta, você fala, nossa, que lindo, que emocionante. Isso é o manifesto, é quando realmente você coloca esse elemento emotivo, né? E para você criar ele, porque vocês podem criar sozinhos o texto do manifesto, vocês não dependem de uma agência, de um redator e nada disso, eu coloquei 2 perguntas para vocês se questionarem também. Lembra que no começo eu já fiz algumas? No que você acredita. Então, lembra do ponto aí que eu falei sobre cor? Eu acredito que a cor seja um ponto de comunicação, seja um ponto de atração ou de repulsa, etc. Isso é uma crença minha que provavelmente está dentro do meu manifesto, que eu nunca criei, porque casa de ferreiro, né? Mas no meu estaria isso, um dia vai estar. E aí, que crenças você tem também?
crença religiosa, como eu já falei, crenças sobre tudo. Tudo que um dia fez sentido para você e ainda faz. Isso é o seu manifesto. E aí os clientes de vocês, eles passam a interagir com essa crença do que com o projeto. Porque o escritório, ele acha aí em qualquer esquina. Mas por que ele se conectaria com você? Porque o manifesto que ele acredita, a crença interna dele, faz sentido com a sua crença. Então, é isso que promove essa mudança de mindset, digamos assim, porque ele conecta com isso. E é isso que faz a diferença. Não é funil de venda, não é jornada de compra, não é o marketing. Isso também, mas não é só isso, né? Que outras perguntas que a gente tem? Como você se reconhece? Como acha que te reconhecem? Foi o que eu falei lá no começo. São duas perguntas que também fazem diferença. Porque como você se reconhece tem que ser basicamente muito parecido com como você acha que te reconhecem. E se você acha em algum momento que não é a mesma coisa, que as pessoas têm uma percepção diferente, tem alguma coisa aí para você reconstruir, né? Aqui eu coloquei um dado que eu vou ler para vocês, dentro aqui do Talking, até como forma de validação, a gente coloca alguns estudos. Por isso que eu quero depois, quando acabar aqui, mandar essa apresentação para vocês também, para vocês terem acesso a esses dados, né? Então, um deles é 64% dos consumidores formam fidelidade à marca por causa dos valores compartilhados. E os valores da sua marca ajudam a aumentar a capacidade de relacionamento e promover relacionamentos mais fortes com o seu público. Esse 64% é um estudo da Forbes do ano passado. Então, quando você compartilha valores, você tem muito a ganhar com isso, porque conecta muito mais e isso é uma prova, né, de que isso realmente funciona. Círculo dourado. Por que ele é importante quando a gente vai falar de manifesto? Porque são 3 perguntas que você tem que se fazer e se responder com tranquilidade. Se você souber responder essas 3, o que você é, como você faz e por que você faz, você dominou o manifesto. Porque você consegue responder isso com propriedade para as pessoas, sem ficar naquele gaguejar assim, então eu faço projeto, mas também eu... E não vai, parece que você só faz isso, só que você não faz. Você sabe que lá dentro você faz muita coisa ao mesmo tempo. Até porque quando a gente está começando com o escritório, a gente é o financeiro, a gente é o marketing, a gente é o atendimento, aí a gente coloca outro número, né, para simular que é outra pessoa. E é isso. E a gente é tudo, porque a gente é onipresente, a gente faz tudo. E por que não? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta do cliente, tudo. E aí, por que na hora de responder essas 3 dá uma travada? Sim, parece que, mas eu só faço projeto? Nossa, eu sou tão comum, né? E não é, vocês fazem muitas coisas. Então, responder a essas 3 perguntas faz com que vocês criem o texto de manifesto. É até um exercício para vocês. Vem se vocês conseguem transformar isso em texto e repassar para as pessoas. Quando as pessoas perguntarem, o que você faz? Por que você abriu o escritório? Por que você quer ajudar as pessoas? Porque falam muito sobre eu quero mudar a realidade, eu quero transformar sonhos em realidade. Também é muito pouco. A gente precisa falar um pouco mais do que isso no nosso discurso, né? Então fica um exercício aí para vocês. Treinarem essas 3 perguntas e responderem elas, tá? Aí a gente entra na categoria de branding, porque quando a gente tem manifesto formado, já está mais claro de desenvolver os outros elementos que compõem a sua marca. E aí eu vou falar de cada uma delas, né? Afinal, o que é branding? Porque na tradução, branding significa marca. Então, por que em alguns momentos a gente fala, vou fazer o branding da sua marca, você vai fazer a marca da sua marca? Eu não entendi. Mas é uma coisa que até nós da agência a gente fala, vou fazer o branding da sua marca. Porque no momento ela ainda não é marca, ela é escritório, ela é empresa, ela tá quase lá para se transformar numa marca. Então, agora a gente vai falar dos elementos além do manifesto, que é uma sequência lógica, tá? Aqui é uma linha de raciocínio para vocês entenderem. Vocês começam a pescar quem vocês são, trabalham as perguntas do Círculo Dourado, criam um manifesto, tá mais claro? Tirou a nebulosidade da cabeça? Tá pronto para começar o desenvolvimento do branding. Então, vamos para ele. Bom, a gente começa o desenvolvimento do branding pensando, além das questões mais práticas e teóricas, do tipo, se define em 10 palavras,
escreva seu texto de manifesto, a gente tem uma identidade de marca. Sabe quando você reconhece uma empresa sem olhar o logo? Que isso é o melhor dos universos? Quando só pela cor, só pela embalagem, você fala, é deles, tinha certeza. Isso é o melhor dos mundos. Significa que a empresa se transformou em marca, sem depender da logo. Porque existe muito aquele consenso de, fiz a logo, fiz minha marca. E não é, a logo é um dos 1 milhão de itens para você realmente se transformar em marca, né? Então, nesse caminho aí de construção de identidade, o que a gente vê primeiro? A gente vê primeiro a cor, certo? Então, antes de qualquer informação visual, antes de textura, antes de ver as formas, os materiais, a gente vê cor. E a gente se impacta por isso. Então, existe um outro estudo aqui que eu coloquei, 90% dos julgamentos rápidos feitos sobre produtos podem ser baseados apenas na cor, dependendo do produto. Isso significa que, em um nível subconsciente, usamos as nossas próprias percepções pessoais de cor para nos ajudar a tomar decisões todos os dias. Isso, mesmo que eu fale de cor todos os dias, que seja a minha área, também me surpreendeu por ser uma porcentagem tão alta, porque às vezes a gente não percebe. Mas depois eu comecei a parar para pensar que até dependendo da embalagem eu recuso porque eu não gostei da composição ali, não sei, não gostei. E não é o produto, é a cor. Então isso é muito relevante, né? Então, o que você quer informar para o seu público, tenha em mente que depende muito claramente da composição cromática que você vai fazer. Assim como a escolha das cores para a sua marca pode ser um problema se for usada errado. Vai passar uma impressão, uma mensagem completamente errada do que você gostaria. Por exemplo, você é sóbrio, você é um escritório super tradicional e você está nas cores da calha. Porque a calha, ela tem, né? Vocês estão vendo aí pela apresentação que a gente tem essa linguagem mais doce, mais divertidinha, né? De 2 tons de verde, rosinha e tudo mais. É a ideia da calha, passar esse tipo de interação. Se você não é desse tipo, mais bem-humorado, mas a apresentação mostra muito o que é a calha. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa representação da cor no seu projeto, no seu estilo e na sua marca. Aqui, uma frase que eu coloquei do Carl Jung, que ele é sucessor do Freud, né, e é o precursor que fala sobre arquétipos, sobre personalidade de marca. Ele fala, as cores são a língua materna do subconsciente. Então, eu acho que essa frase, ela diz muito, porque ela se apresenta muito antes de qualquer outra coisa. A cor, ela tá no subconsciente e ela vai muito além da questão de você ter uma cor preferida ou não, né? Ela tá um pouco enraizada em outros aspectos, como sua experiência e também a sua bagagem cultural mesmo. Bom, aí além da cor, a gente tem alguns outros elementos que fazem a criação da sua empresa se tornar uma marca. E aí a gente vai pontuar aqui cada uma delas. Tipografia, né? Popular fonte. Por que a fonte ela pode trazer uma conotação completamente errada também? Eu coloquei essa aqui, que dá para visualizar, ou essa, elas são completamente diferentes. O formato, uma é mais gordinha, a outra está mais negrito, a outra... Vocês sabem que formas mais curvas, elas trazem esse acolhimento, parece que está abraçando e tudo mais. E parece que é uma coisa muito subjetiva, mas não é. Ela faz diferença também. Tanto que se você coloca uma coisa mais lúdica, uma fontezinha super manuscrita e tudo mais, você vai passar outra impressão. E é inconsciente nosso, a gente faz esse julgamento. Não tem como se esquivar dele, né? Então, tipografia muda muito a percepção de uma marca também. O outro ponto que a gente tem é a iconografia. Esse é um terminho mais técnico, mas são os ícones, símbolos. O que representa a sua marca, sabe? Tipo, minha marca é representada por 2 bolinhas. Minha marca é representada por alguma coisa que não seja só a logo. Vocês têm isso? Vocês usam mais a letra, a fonte? É bem variado, né, o campo de arquitetura. Tem gente que só usa a escrita, tem gente que tem uma logo, enfim... E aos pouquinhos parece besta, mas as pessoas vão se conectando. Porque elas vão vendo que é nosso, sabe? Elas vão vendo que faz sentido. Então, iconografia também é um dos pontos fortes para a criação da marca. Um outro ponto que impacta, claro, é a fotografia, né? O que a fotografia causa?
ela captura o momento lá, né? Ela captura o segundo, essa fração, e ela se eterniza. Então, esse é um dos grandes potenciais da foto. E também do vídeo, porque a gente materializa um pouquinho do nosso olhar, do que a gente visualizou e etc. Então, eu coloquei todos esses pontos aqui para a gente começar a pensar um pouquinho mais a fundo neles. Então, assim, entrou num lugar, entrou aqui no espaço, o que eu quero que as pessoas enxerguem através da foto? Porque às vezes eu posso focar só naquele detalhe que é o que me chamou a atenção, assim como eu posso fotografar a loja toda, que é um compilado, uma curadoria de muitas coisas. Então, ao que eu quero dar foco? Será que eu não quero dar foco a esse centro aqui, essa composição de mesa, porque o estilo do meu cliente é mais por isso, então eu vou tratar de um ponto mais comercial. Eu não vou mostrar a loja, eu vou mostrar o direcionamento a partir do que é o meu cliente, ou do que eu gosto, do que eu achei de novidade, olha aqui esse lançamento e tal. Então, pensar na fotografia e no vídeo mais como uma estratégia do que como simplesmente gostei disso. Claro, isso muito se aplica ao seu final de semana, né? Tá lá no parque, eu quero tirar foto do parque, gente, não quero ficar analisando o ângulo da árvore. Isso é uma coisa, né? A outra é ser um pouquinho mais estratégico nessa questão. Então, foto é um dos elementos que também faz essa viradinha de chave pra gente. Aqui eu falo sobre a ordem de prioridade. Como que você é relevante para o seu público, para você, né? Sabe, do tipo, eu não sei se eu tô no caminho certo, eu tô cansado do que eu faço, eu não sei, tô meio confuso, tô meio perdido. Ser relevante em um meio onde existem muitas redes sociais, chegam outras, tá todo mundo engolindo o outro, de escritório mesmo e de marcas. Como que a gente ainda consegue ser relevante? É por isso que eu coloquei um desses temas aqui para a gente pensar e refletir também. Como que a gente se torna mais relevante? Tem 3 formas, na verdade, uma sequência, de criar essa constância. Ser repetitivo é o primeiro ponto que a gente considera assim como metodologia Calha. Ser coerente, que não é nem metodologia, né? Meio que óbvio, a gente precisa ter coerência nas coisas que a gente faz. E ser constante. Eu acredito que essas 3 palavras aí, esses 3 termos, eles fazem uma viradinha de jogo para todo mundo que está aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Quando a gente fala em repetição, repetitivo, não soa mal? Quem aqui acha que repetitivo é bom? Assim, alguém... Não é uma palavra chata, assim, tipo, repetitivo, sinal que eu estou sendo cansativo? E, na verdade, repetitivo é uma das melhores coisas que você pode ser. E eu vou mostrar o porquê. É na repetição que você cria a coerência do que você está fazendo, porque você sempre repete o seu discurso. E é a partir dessa repetição, com essa coerência sobre o que você faz, sobre como você fala, que você se torna constante. Sabe aquela coisa, bater no martelo, bater no martelo. A única questão é que a gente tem que saber bater no martelo certo. E aí, como que a gente faz isso? Eu coloquei aqui, vocês estão vendo 2, mas são 3. Existem 3 imagens aqui, vamos falar de 2, que elas representam uma mesma coisa. Elas são uma mesma coisa, só que elas estão conotadas de formas diferentes, né? Então, o que a gente vê em comum com essas 2 imagens aqui? A princípio, são barcos, certo? Um está num formato de ilustração, de desenho, e o outro ali está uma pegada meio imagem, meio ilustração. A gente não sabe direito, mas é um origami, um barquinho de papel. Por que eu coloquei esses 2 aqui? Porque para a gente ser repetitivo da maneira certa, a gente tem que pensar num mesmo tema, mas as abordagens precisam ser diferentes. É assim que a gente se torna repetitivo da maneira correta. E é uma das maiores coisas que a Calha faz. É insistir em temas, em histórias das marcas, porque não é todo dia que a gente tem material novo para contar, lançamento, produto e etc. Mas é saber dosar, pegar o mesmo tema e trabalhar abordagens diferentes. Eu vou ensinar isso pelo barquinho aí. Vamos lembrar lá do origami, né? Vamos resgatar ele. Quando a gente vê aquela ilustração do barquinho,
A gente pensa, origami pode ser uma brincadeira infantil, a gente pode estar falando de tipos de papéis. Você está vendo que eu peguei lá o barquinho e eu transformei em abordagens. Como que eu vou falar desse origami? A mesma coisa para ilustração ou para outra imagem do barco. Eu não preciso falar do barco. Essa é a grande virada. Foi o que eu coloquei aqui. Às vezes eu não falo sobre o barco, às vezes eu falo sobre o mar. E é essa a grande virada, porque você não precisa bater no mesmo martelo o tempo inteiro. Eu tô falando do barco, mas eu tô falando de outras formas. Eu tô falando sobre embarcação, história do barco, materiais do barco. Eu tô falando sobre roteiro para fazer de barco. Eu tô falando sobre meteorologia, se você pode fazer uma viagem de barco aquela semana, né? E eu tô falando sobre o mar. Eu estou falando sobre aonde o barco está, aonde o barco fica inserido. Ele fica inserido no mar. Então, isso é um tipo de material que ele pode ser usado em qualquer categoria para vocês. Vocês podem pegar um mesmo projeto, o mesmo cliente, a mesma foto, e vocês contam ela de 12, 15 maneiras diferentes, porque vocês vão pegar o detalhe, o material, o acabamento, a solução que você deu. Então, nunca eu vou falar da mesma forma. Por isso que a gente fala que você pode usar o mesmo tema, abordagens diferentes. Quando você aborda de maneiras diferentes, o que você está construindo aí? Repertório, constância. Você está sendo repetitivo da maneira correta. Então, isso que é o positivo de ser repetitivo. É nesse sentido que eu comentei. Um dado bastante relevante, né? Leva de 5 a 7 impressões para alguém se lembrar da sua marca. Também foi outro dado aí que a gente constatou de algumas agências de marketing e de branding internacionais que fizeram essa pesquisa. E é também um pouquinho chocante, né? Porque você pensa que você de primeira é relevante, de primeira vão se lembrar de você e não vão. E que até é positivo, né? Porque às vezes a gente fica meio engessado falando, eu não vou fazer isso porque vão lembrar para sempre. Ninguém, daqui 5 minutos ninguém lembra de você. Então é bom, é maravilhoso isso, porque você perde o medo de fazer algumas coisas, né? Porque afinal ninguém vai se lembrar, gente. Agora na 8ª vez, tomem cuidado. Então acho que essa é a cereja do bolo, ser consistente. Então lembre-se, é só pela consistência. E como que você se torna consistente? Sendo repetitivo. Outro dado, 86% dos consumidores afirmam que a autenticidade é um dos principais fatores que consideram ao decidir quais marcas gostam e apoiam. Isso também é um pouco chocante, porque quando a gente está falando de mídia social, a gente tem uma mania de postar assim, o básico, o feijão, o arroz com feijão, mas que ele precisa existir mesmo, por exemplo. Projeto, antes e depois, na obra. Parece que a gente só tem isso na vida. E não é, porque vocês fazem muita coisa, já falei para vocês. Então, quando a gente tem esse dado de que 86% afirma que eles geram confiança pela sua marca quando você produz conteúdo e material autoral, significa que é muito. E como que a gente faz esse conteúdo autoral aí se tem tanta gente fazendo também, tanta gente postando e etc. Então, como que a gente se torna relevante de novo e produz conteúdo mais autoral? Quando a gente sai desse medo de fazer o perfeito, de novo, estou ressaltando muito esse ponto com vocês, porque é exatamente isso. Poucas pessoas ainda estão fazendo o imperfeito. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse tempinho, entendeu? Tem que aproveitar esse gap aí que existe para sair um pouquinho na frente, que é aí que vocês vão criar conteúdos mais autorais, pensados de uma forma que só vocês fariam, e não ficar se baseando lá no algoritmo, na forma que o fulano, o outro escritório está fazendo. Então, a autenticidade, eu entendo como se fossem caixinhas, sabe? Caixinhas que você abre e fala, do que eu vou falar hoje? Deixa eu ver aqui que tema que eu posso explorar. Eu acho que é interessante. Nem sempre a gente, como escritório, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, tem tempo de fazer um planejamento.
Ai, dia 20 de agosto eu vou falar de tal coisa. É muito tópico isso, né? Até pra gente. É legal vocês pensarem pelo menos nos bloquinhos de tema, sabe? O que tá acontecendo com vocês esse mês? Esse mês entrou escritório novo, esse mês eu vou participar de uma mostra, esse mês lançou tal loja, aí eu fui convidada, então já vou colocar aqui no meu roteiro. Ah, tá abrindo tal exposição aí, que aí eu não fico só em arquitetura também, né? Aí eu amplio o meu repertório. Então, vamos falar sobre essas caixinhas. O que a gente chama de caixinha? São os editoriais. Vamos pensar que vocês são uma revista. Quando vocês abrem uma Casa e Jardim, quando vocês abrem uma Vogue, enfim, vocês folheiam e existem alguns temas dentro dessa revista, certo? Vai existir aula de projeto, vai existir aula de propaganda, de mostra, enfim, tem algumas. Se vocês são um escritório e vocês são uma revista, o que tem dentro dessa revista de vocês que não seja só projeto? É um exercício legal de se fazer também. São diferentes formatos para vocês abordarem as coisas. Então, por exemplo, num escritório de arquitetura, a gente vai ter a editoria Bastidores, que inclui obra, inclui tour. Aí a gente vai ter uma outra editoria que chama, sei lá, tour. Aí esse tour não é por obra, é por um espaço, por uma amostra, enfim. Aí vocês vão abrir a terceira editoria. A terceira editoria é sobre estilo. Então, toda semana ou toda quinzena eu vou falar sobre um estilo, ou sobre uma filosofia, ou sobre uma tendência. Então, organizar mentalmente, ou no papelzinho, quais são as editorias do seu escritório. Para vocês começarem a criar. Não vai existir planejamento ainda, que a gente não tem tempo disso, mas vai existir pelo menos uma linha de raciocínio. Ah, tal semana é isso aqui que eu tenho, vou organizar dentro desse tema. E é essa abordagem que eu vou usar. Na outra semana, eu vou resgatar o mesmo projeto, só que a abordagem que eu vou falar é outra. Até porque a ideia é exatamente essa, né? Vocês não fazem só projeto, vocês não vão só para obra, e vocês não são só antes e depois. Então, pensar sobre isso também amplia, porque a gente começa a desenvolver outras formas de pensar, outras linhas de raciocínio. Então, aqui para fechar essa parte, né? Aqui a gente só vai finalizar aqui com um pouquinho de tendência para vocês, falar sobre o não óbvio, né? Então, assim, eu posso falar muito bem dessa mesa, desse aparador. Quando eu começo a pensar no acabamento, no encaixe que funciona para esse pé, que ele tem esse acessório, que sai alguma coisa de dentro e tal, eu começo a ir um pouquinho mais além, porque aí eu posso falar de um tema a partir desse mesmo móvel, tá? Eu vou falar de funcionalidade, eu vou falar de modularidade, eu vou falar de interação com a peça, afinal eu consigo deslocar esse elemento aqui. Então vocês acabam pensando que para um móvel, para um objeto, eu posso falar de muitas coisas. Se eu tiver um abajur, eu falo da luz, depois eu falo de iluminação indireta, depois eu falo do acabamento da cúpula, depois eu falo da composição dos materiais. Então, um abajur, eu consigo falar de 10 formas diferentes. Depois eu vou falar de quem assina, depois eu vou falar onde eu encontrei essa peça, com o que o abajur combina, que estilo ele pertence. Então, são muitos temas para a gente falar de um único objeto, né? Então, isso que é interessante, vocês pensarem no não óbvio. Porque enquanto a maioria do público enxerga só um abajur, a gente está enxergando muito além disso, tá? Bom, como que a gente, então, finaliza isso desenrolando essa história aí que a gente está criando? Porque agora vocês já têm acesso a todos os pontos de como se constrói o branding. Só falta agora desenrolar essa história. Então, como que a gente faz tudo isso, né? É o storytelling, que a gente tanto fala, né? Ah, eu vou fazer um storytelling. No final, a pessoa postou uma foto da loja, foi embora e sumiu. O que a gente fala, então, de storytelling, né? O storytelling, ele é a historinha lá, ele é a narrativa. Só que o que a gente esquece é que ele tem que ter começo, meio e fim. Que é exatamente isso aí que eu estou pontuando para a gente desenvolver. O começo, o que é o começo? Onde estou? Talvez, né? Ou o que estou fazendo. Depois, algum detalhe peculiar disso que está acontecendo. Fui na Casa Cor, estou expondo na Casa Cor. Ou primeira vez que eu visito depois de anos, sei lá, alguma história. Tem que começar a contar disso.
E não o inverso. A gente tem que começar a contar, tipo, o estopim, sabe? A gente tem que contar o que as pessoas vão se sentir atraídas. Não, estou na Casa Cor. Não, é depois de tanto tempo, voltei para Casa Cor. Essa é a 5ª edição de Estou Expondo na Casa Cor. E agora eu vou contar detalhes de como está a mostra. Porque a gente, para passar o dedo ali e sumir também, é muito fácil. Então a gente precisa se sentir atraído pelo conteúdo, né? Então primeiro a gente mostra ou problema, ou alguma coisa de diferente, uma curiosidade, alguma coisa, e depois vocês começam essa história, né? Então a sequência do storytelling que realmente atrai as pessoas é uma ordem que não é tão lógica. Você não começa pelo começo. É um pouco disso. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês do que vocês podem contar, que saia do óbvio. Então são alguns exemplos aí para vocês terem com vocês do que vocês contam no storytelling. Vocês podem dar dicas, vocês podem falar sobre termo técnico. Não é aquela coisa do tipo, você sabe o que é pé direito? Não é exatamente por aí. Mas se você for dessa categoria, não tem problema. Porque aí você está ensinando um cliente mais leigo. Se você falar, eu não quero ensinar nada, tá? Ele que me contrate. É uma outra forma de raciocínio. Não tem certo nem errado, tá? Outra coisa que vocês podem trabalhar, conceito e partido. Mostrar o tema envolvido no projeto de vocês, o conceito que foi elaborado, qual foi a solução, focar mais nisso do que o projeto completo. Foca só na solução, que você teve que comprar essa mesa porque só cabia ela. E aí ela era certa, ela era perfeita porque ela encaixava com a coluna que tinha aqui do lado, sabe? Então contar sobre isso funciona muito bem. Você mostra muito mais propriedade, autoridade técnica quando você faz isso. Outras possibilidades que funcionam muito bem, né? Bastidor e processo de criação. Isso é um fato. As pessoas ficam muito curiosas para saber como que funciona, para onde você foi. A gente que atua com marca, com fábrica, é muito isso. Quando a gente mostra como que é feito um tapete, como que é feito um ladrilho hidráulico, o pessoal surta, o pessoal pira. Então é muito legal mostrar o que as pessoas não têm o costume de ver. Principalmente vocês arquitetos, porque quando a gente está fazendo conteúdo para a fábrica, vocês também se surpreendem. Tipo, olha, eu não sabia que era assim. Então é um conteúdo que mesmo que a gente repita muito, ele tem uma boa repercussão, né? E experiência. Experiência também é um bom ponto de se falar. Misturar os 5 sentidos, forçar um pouquinho para a pessoa ver mais o tátil, ver mais o visual. Falar que esse espaço tem cheiro, sabe? Tipo, tirou a foto de uma sala de jantar e tem um bolo de fubá lá. Começar a legenda pelo bolo de fubá. Porque intuitivamente a gente é aguçado para isso. A gente sente lá o cheiro do bolo de fubá. É impressionante. Então, quando no próprio texto, na própria forma de você se expressar, você usa esses termos que conectam os outros sentidos, as pessoas se sentem naturalmente mais atraídas também. Compartilhamento. Compartilhamento também de informações. Dados, história, curiosidade do espaço que você visitou, curiosidade do seu escritório, do tipo, olha, esse mês a gente completa 50 projetos realizados. Métricas. Métricas são bem legais de serem faladas porque valida também muito do que vocês fazem. Eu vou fazer só um fechamento aqui. A ideia desse talk é que vocês passem a criar, a pensar, eu acho que todo mundo vai sair, espero, com a cabeça pensando um pouquinho mais, refletindo mais sobre algumas coisas, sobre si, sobre a marca, sobre aonde você quer chegar, né? Mesmo que você esteja consolidado, mesmo independente disso, eu acho que todo mundo aqui está numa constante evolução, num progresso, nesse estado de vir a ter. E é isso, meu muito obrigada a todos. Obrigada, design, obrigada por parecer estar.